Então diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Então, enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Aleluia. Jesus de Nazaré, labarru de candala seri charlabalabaste. Jesus, o Senhor, Pai, Senhor, rogamos a Ti agora que o Teu poder se manifeste neste lugar mais uma vez, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que a Tua unção seja derramada sobre as nossas cabeças, que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo ao ouvir a Tua voz, Senhor, da glória que ecoa, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, que ecoa, Senhor, de toda a terra na nossa alma, Senhor. Pai, fala conosco, Altíssimo, e revela-te a Tua igreja, Senhor. Fala ao Teu povo, Senhor, e ministra a nós, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. Fala alto, Senhor da glória, Pai, para que nós possamos ouvir de forma plena, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pela Tua misericórdia, me usa agora. Lahache, Tisseir, Labiatracheia, Serebicamba, Labassúbia. Oh Deus, me usa, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Me usa, Senhor, de toda a terra, Pai, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor, porque só assim nós seremos edificados, Senhor. E glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, como nós observamos aqui neste texto bíblico, né? Em determinado momento do ministério de Jesus, Jesus começou a fazer um monte de milagres, irmãos. Né? E eram coisas relatadas na Bíblia, assim, de forma muito frequente e sequencial. Não que a Bíblia separasse esses momentos, né, em alguns capítulos definidos. Não, Jesus, em determinado momento do seu ministério, em tudo quanto é lugar que ele ia, ele fazia milagres. Tudo quanto é lugar que ele passava, ele fazia milagres. Era um atrás do outro. Então ele ia para determinado lugar, né, e fazia ali um milagre. E Jesus saía daquele lugar e ia para outro, e Jesus fazia outros diversos milagres. E assim foi, irmãos amados, durante algum tempo do ministério de Jesus. Então você imagina, sabe, eu começo a meditar às vezes nesses trechos dos evangelhos,
E eu começo, sabe, a pensar assim na exaustão espiritual que Jesus tinha, independentemente se ele era Deus ou não, porque muito poder saía da vida de Jesus, extremo poder saía da vida de Jesus para abençoar as vidas que estavam ali procurando o Senhor, né? E se nós olharmos assim, né, todos esses milagres sequenciais que Jesus fez, e foram inúmeros, muitos, nós vamos observar assim, é uma característica básica das pessoas que estavam necessitando do milagre procurarem o Senhor, estarem procurando refrigério, estarem procurando ali cura, estarem procurando libertação, que é aquilo que nós necessitamos, irmãos amados. O ser humano não mudou e as obras de Jesus também não mudaram, e nós necessitamos de tudo isso, né? Necessitamos de refrigério, socorro, necessitamos de libertação, necessitamos de cura, né? E nós, né, olhando para aquilo que Jesus fez, os diversos milagres, e quando nós falamos de milagres, irmãos, são coisas sobrenaturais, são coisas impossíveis para o homem, e são coisas que chamam a atenção das pessoas que estavam ao redor dele, né? E nesse momento aqui, mais uma vez, a Bíblia relata que Jesus estava voltando, né? O ministério de Jesus, irmãos, só para vocês terem uma ideia assim, ele foi quase que estabelecido ali na região de Cafarnaum, né? Então Jesus ia e voltava para Cafarnaum, Jesus ia e voltava para Cafarnaum, né? Ministrava nas diversas regiões, e ali o povo de Cafarnaum estava ansioso pelo retorno de Jesus, e o milagre anterior a esse que nós vemos aqui, né, que foi relatado aqui, esses dois milagres colados aqui nesse mesmo capítulo, né, foram evidenciados logo após Jesus visitar uma região chamada Guedara, né, onde Jesus, né, ele libertou ali, né, uma pessoa que vivia em cemitérios, vivia nu, e tentavam prendê-lo em correntes, e ele, pela força dos demônios que estavam sobre ele, né, arrebentavam as correntes, e essa pessoa vivia como um animal, né, completamente destruído na sua vida. E Jesus se encontrou com esse homem, né, e os demônios logo disseram para Jesus, quando viram Jesus, disseram, né, o que nós temos contigo? Por que tu vieste nos atormentar antes do tempo? Eu sei quem você é, né? Os demônios falaram para Jesus, né? E Jesus fez aquela grande obra, libertou aquele homem, e aquele homem, né, vivendo uma vida terrível. A Bíblia diz que logo após a libertação, quando Jesus mandou aquela legião de demônios, né, possuírem aqueles porcos que estavam ali, e os porcos se afogaram na água, a Bíblia diz que depois Jesus começou a ministrar naquela região, e aquele homem foi visto vestido em plena sanidade, né, ouvindo as palavras de Jesus e querendo seguir com Jesus Cristo. E Jesus voltou para Cafarnaum, e ali logo na chegada dele, né, as pessoas, a Bíblia diz aqui que se alegraram, porque todos estavam esperando o retorno do Senhor. A alegria, irmãos, faz parte daquele que tem o Senhor no seu coração. Ainda que a tristeza seja grande, a angústia seja terrível, em algumas circunstâncias da nossa vida, quando nós entramos na presença do Senhor, às vezes para chorar, às vezes para buscar refrigério, né, irmãos? Às vezes para buscar socorro de Deus, o transbordar e a alegria de Deus, e o conforto espiritual de nós sabermos que o nosso Deus pode todas as coisas, alegra o nosso coração. Às vezes não sai um sorriso do rosto por conta das lutas e das dificuldades, mas o nosso coração, ele se sente aliviado em nós buscarmos ao Senhor. E quantas vezes, irmãos amados, né, numa busca, né, do Senhor, né, numa busca, né, do refrigério e da paz do Senhor, nós ouvimos uma voz mansa do Senhor, nos trazendo esperança para as nossas lutas, né? E quantas vezes, né, no momento de dificuldade, de luta, Deus simplesmente falou para mim: se levante,
se levante, uma palavra única, né, para que ele pudesse ali resolver e trabalhar na minha vida ou naquela situação, né, como ele deseja. Deus deseja que nós não nos prostremos, mas nós busquemos nele o socorro que nós necessitamos, porque ele é a solução para qualquer situação. Ele é a solução para qualquer situação. E eu não falo isso, irmãos, da boca para fora, palavras bonitinhas que muitas vezes pessoas falam, né? Eu falo isso porque a verdade de Deus é manifesta através da palavra dele, e a verdade expressa através da palavra de Deus sempre se cumpre. Então nós cremos naquilo que nós falamos, então nós cremos naquilo que está escrito, para que nós possamos viver a grandeza de Deus nesse mundo. Então você não se deixe levar por palavras bonitinhas, mas se deixe levar pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, porque gerar emoção nas pessoas é muito fácil, né? Gerar emoção nas pessoas através de uma ministração é muito fácil. É só pegar aqui um ministro de louvor, né, tocando um instrumento com uma canção assim, bem suave, bem bonitinha, e você falando palavras que vão ao encontro das necessidades das pessoas, né? Isso mexe com as emoções da pessoa, né? E isso faz com que, né, a pessoa muitas vezes ela, né, se sinta melhor. Mas, como eu sempre falo, as emoções, elas são enganosas, né? A emoção é enganosa, os sentimentos são enganosos. Se nós não tivermos firmeza no nosso coração, aqueles momentos inspiradores, né, que foram gerados simplesmente, né, para que as pessoas fossem tocadas, né, no seu sentimento, vão acabar, e nós vamos viver uma luta, uma vida fora da igreja, né? Que seria a realidade daquilo que nós estamos vivendo. E viver a realidade dos problemas é muito complicado. Nós devemos viver a realidade de Deus como solucionador dos nossos problemas, como mentor daquilo que é a nossa vida, neste mundo. Jesus se encontrou com um homem, irmãos, quando ele retornou a Cafarnaum. E esse homem se chamava Jairo, e a Bíblia diz que ele era chefe de uma sinagoga. E você sabe, irmãos amados, que já na época ali de Jesus, né, na época em que Jesus viveu ali, um pouco antes até, existiam diversos lugares onde as pessoas cultuavam a Deus. Jerusalém tinha um templo, mas tinha sinagogas. E as diversas cidades, né, tinha sinagogas, e as sinagogas eram lugares onde as pessoas, né, iam para orar e para ouvir a palavra de Deus, né? Eram lugares separados por Deus já, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. Os textos bíblicos eram lidos, os papiros eram abertos, e trechos da palavra do Senhor, o Velho Testamento, é óbvio, o Antigo Testamento, mas já eram lidos para que as pessoas pudessem aprender a palavra, para que as pessoas pudessem se lembrar da palavra, e para que as pessoas tivessem oportunidade de orar ao Senhor. Jesus aqui, ele fez um milagre, ele ressuscitou uma menina de 12 anos de idade, né? Mas diversos homens de Deus, Elias ressuscitou, né, um menino, Eliseu ressuscitou outro menino, e todas as armas, né, que esses dois profetas usaram para ressuscitar ali aqueles dois meninos foi a oração. Jesus não precisava orar. Jesus, ele ordenava, e as coisas aconteciam como ele ordenou a Lázaro, como ele ordenou a essa menina, como ele ordenou ali ao filho daquela viúva na cidade de Naim, né, que ressuscitasse de forma tremenda, como ele ordenou que Lázaro saísse para fora do túmulo, e como ele ordenou que essa menina se levantasse apesar de morta, né? E nós, irmãos, devemos pegar os exemplos bíblicos, porque os exemplos bíblicos
são um caminho para nós fazermos as mesmas obras. Elias, para fazer ressuscitar, né, um menino que tinha ali falecido, né, na cidade de Sarepta, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que Deus mandasse novamente o Espírito para aquele menino. Eliseu orou ao Senhor e ambos deitaram sobre o corpo, e ambos deitaram sobre aquela vida, né, que estava morta, para que aquele homem pudesse ressuscitar. Se nós olharmos as nossas necessidades extremas neste mundo, nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas através da oração. Não adianta, né, você querer encontrar Deus de uma forma que não seja a oração, irmãos. Nós vamos encontrar Deus quando nós buscarmos o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Nós vamos encontrar os milagres de Deus quando nós pedirmos a Deus que o milagre aconteça, e nós, depois disso, nos usemos da autoridade de Jesus que Ele nos deu para que os milagres aconteçam. Sabe, são caminhos que nós temos que trilhar, e muitas vezes as pessoas não têm força, não têm entendimento, não têm sabedoria para fazer aquilo que Deus deseja para que os milagres aconteçam, para que as grandes obras de Deus aconteçam neste mundo, porque afinal Deus não morreu, afinal Deus está vivo, afinal Jesus, né, Ele se manifesta a nós todos os dias, conforme a promessa dEle. Todos os dias o Senhor se manifesta nas nossas vidas, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós e fala alto às nossas vidas todos os dias. Mas as pessoas às vezes, irmãos, sabe, não tem tempo para nada disso. As pessoas não têm tempo para nada disso. As pessoas não têm tempo para ouvir a voz do Espírito Santo. As pessoas não têm tempo para sentir Jesus ao seu lado. As pessoas não têm tempo de perceber o poder de Deus que inunda o mundo ainda nos dias de hoje, neste mundo tenebroso, terrível, né? O poder de Deus ainda inunda este mundo através da sua igreja e através das obras grandiosas e maravilhosas que Deus fez, né? Esses dias eu estava assistindo um filme, né? O filme chama Moonfall, né? A queda da lua, né? Então, a temática, né? A abordagem do filme é que a lua perdeu a sua órbita e caiu na Terra, né? É lógico que é uma obra de ficção, e é impossível, né? Eu comecei a assistir o filme e eu falei assim, esse filme é impossível de acontecer, né? E se você olhar assim, todos os planetas, né, soltos no universo, no espaço, né, no espaço sideral, se você olhar tudo isso, todos estão extremamente controlados, né, por uma regra estabelecida por Deus. O próprio Deus disse na Bíblia que Ele estabeleceu as regras que regem o universo, né? E a lua, ela vai permanecer ali, presa à terra, naquela distância sempre. Ela não vai se modificar, ela está presa, né, pela regra criada por Deus, pela regra estabelecida por Deus. A terra, ela gira em torno do sol e ela percorre a sua jornada de 365 dias de forma igual a milhares e milhares de anos, né? E ela jamais perderá o rumo da sua trajetória, né, em relação ali ao Sol. E assim é os diversos planetas também. Se nós pensarmos que a Terra gira no seu eixo a 24 mil quilômetros por hora, nós vamos olhar assim e falar, puxa vida, como isso é possível? Como isso é possível, sabe? Toda essa situação acontecendo de forma extrema, irmãos, é muita velocidade, é muita força, né? Gerando ali algo que é imutável, sabe? Independentemente, né, daquilo que para nós é extremo, né? Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. O próprio Deus disse, né?
se um dia o sol não nascer, aí sim a minha palavra não se cumprirá. Se um dia o sol não nascer, a minha palavra não se cumprirá. Então nós sabemos que o sol vai nascer todos os dias. Nós sabemos que então a palavra de Deus se cumprirá nas nossas vidas, e nós sabemos que será impossível essa regra de Deus ser modificada, por conta da palavra dele. Ele falou. Não tem jeito daquilo que Deus entrelaçou na sua palavra. Quando ele falou, a minha palavra sempre se cumpre, e se o sol não nascer, a minha palavra não se cumprirá. Então nós sabemos que a palavra de Deus sempre se cumpre porque ele falou, e nós sabemos que o sol nascerá todos os dias porque ele falou que a palavra dele se cumpre. Então é impossível de não se cumprir, então o sol sempre nascerá. Só que as pessoas, muitas vezes elas não conseguem perceber a amplitude da palavra, para poderem acreditar naquilo que Deus fala. Os cientistas podem falar A, B ou C. Nós cremos no Deus que está vivo e que rege o universo através da sua palavra. Que rege o universo através da sua palavra, E é interessante, irmãos, porque quando aquele homem foi procurar Jesus, Jairo, a Bíblia diz que a atitude que ele teve em relação a Jesus foi se prostrar aos pés dele. Existe uma outra passagem bíblica em que uma mulher, ela trouxe ali bálsamo, trouxe ali alguns óleos aromáticos, para ali passar em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava ministrando ali, sentado, com os pés para trás, sentado na sua própria perna, com os pés para trás, e aquela mulher, ela veio e começou a chorar, e as suas lágrimas caíram no pé de Jesus, e a Bíblia diz que aquela mulher, ela enxugou ali os pés molhados do Senhor com seus cabelos. A gente talvez pegue essa palavra, porque aquela mulher era uma mulher pecadora no seu passado, e ela encontrou em Jesus alguém que a amava e que a fez mudar de vida, e lhe deu uma nova esperança, e fez com que a sua vida se modificasse. E ela já chegou até a presença do Senhor, e eu penso que as emoções dela foram tão grandes ali, que as suas lágrimas correram, e ela se envergonhou, porque as suas lágrimas molharam os pés do Senhor, e a única coisa que ela pôde fazer foi ali enxugar os pés, talvez sujos, do nosso Senhor, porque usava sandálias, e andava muito, e os seus pés empoeirados, e aquela mulher os lavou com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, independentemente daquilo que ela estava vendo ali naquele lugar. E nós devemos ser gratos ao Senhor, devemos olhar as atitudes daquela mulher e sermos gratos também, porque nós éramos pecadores como ela, nós éramos pessoas, separadas de Deus como ela, nós éramos pessoas, que não éramos dignos do Senhor, mas o amor de Deus foi maior nas nossas vidas, ao ponto de nós nos achegarmos ao Senhor e olharmos para Ele e encontrarmos nele um amor transcendente, um amor incomparável, que faz mudar as nossas vidas, porque nós encontramos conforto na presença de Deus, nós encontramos ali, em Deus, alguém que verdadeiramente quer o nosso bem, alguém que verdadeiramente, quer cuidar de nós, alguém que verdadeiramente quer fazer uma obra transformadora nas nossas vidas, para que nós não vivamos mais
como nós vivíamos no passado, sofrendo, angustiados, sabe, escravos do pecado, escravos da angústia, escravos da depressão, escravos da destruição. Nós, temos a oportunidade de mudar de vida através do amor de Deus estabelecido por Jesus. E não vamos perder isso de vista, irmãos, porque a obra de Jesus foi tão grande, e aquela mulher, ela se emocionou tanto na presença do Senhor e demonstrou o seu amor e a sua gratidão ali, enxugando os pés do Senhor com os seus cabelos. Sabe, eu acho que se nós oferecêssemos tudo para o Senhor, se nós oferecêssemos tudo o que Deus nos deu nesse mundo em agradecimento a Ele, ainda seria pouco, pelo tamanho da obra que Jesus fez nas nossas vidas. Ainda que você quisesse retribuir ao Senhor com tudo que você tem neste mundo, você não conseguiria, porque a obra que Jesus fez foi uma obra que ninguém poderia fazer, foi uma obra que não tem preço, porque o preço foi o sangue do Filho de Deus. Era a única forma de nós sermos restituídos ao Senhor e de que o amor de Deus pudesse ali ter o resultado eficiente como teve. Porque independentemente de Deus amar a humanidade, a restituição, ela só foi possível através do sangue derramado de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Então que você, se lembre daquela mulher, se lembre das passagens bíblicas, se lembre da gratidão que você tem que ter a Deus, se lembre da gratidão que você deve oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito pela tua vida, se lembre, mas as suas palavras não serão suficientes para fazer isso se o seu coração não falar as mesmas palavras que a sua boca fala. Não adianta você ser falso para Deus. Deus conhece a verdade, e se Ele conhece a verdade, Ele conhece a mentira, Não adianta você se aproximar de Deus, dizendo palavras bonitinhas, sendo que o teu coração não está dizendo aquelas mesmas palavras, porque as suas palavras têm que serem geradas do teu coração, Por isso que muitas vezes, irmãos, eu falei aqui hoje já, muitas vezes nas condições extremas, as pessoas vão trair Deus, as pessoas vão negar Jesus, como Pedro negou Jesus numa condição extrema. Pedro estava com medo, viveu Jesus, viu esse monte de milagres, A Bíblia diz que Pedro entrou junto no quarto daquela menina. A Bíblia diz que Pedro entrou junto lá, Pedro, Tiago e João, somente os três, mais os pais daquela garota, E ele, ainda assim, no momento de medo, negou Jesus, Quem é como Pedro? Ou quem é como Paulo? Quem é como Estevão, o diácono? Foi apedrejado até a morte, e moribundo, olhou para o céu e viu Jesus de pé, olhando para ele. Jesus levantou do trono para olhar para ele, porque Jesus se importa com as nossas vidas. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Talvez você já tenha ouvido coisas parecidas com essas, mas não adianta nada nós ouvirmos se nós não obedecermos. Não adianta nada nós ouvirmos se nós
né? Podemos dizer assim: já sei de tudo isso, pastor, já sei de tudo isso, já sei de tudo isso, estou cansado de ouvir isso, já sei de tudo isso. Mas já sabe, mas não pratica, já sabe, mas não obedece, já sabe, mas não age em relação àquilo que já sabe. E isso é terrível, porque o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá sobre aquilo que você sabe. O juízo de Deus virá sobre aquilo que você já aprendeu. O juízo de Deus virá sobre aquilo que você já ouviu. E se você já ouviu 10, 15, 20, 30, 50 vezes, será muito pior. Será muito pior. Porque o povo de Deus, ele deve ser motivado pela verdade de Deus, e não por aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Deus falou, Ele falou, e nós obedecemos. Nós nos curvamos como servos que obedecem ao seu Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, bom, depois que Jairo encontrou com Jesus ali, né, Jesus foi para a casa de Jairo lá, né? E Jesus era interessante, porque as atitudes de Jesus eram interessantes, porque Jesus, ele não tinha pressa, né? Jesus, tal, Jairo falou ali, minha filha está morrendo, e ele, assim como foi com Lázaro, né? Foram dizer a Jesus que Lázaro estava morrendo, e Jesus ficou lá tranquilão, né? Jesus ficou lá tranquilão, porque Jesus estava fazendo a obra de Deus. E é interessante porque, né, Jesus, quando decidiu voltar ali para Jerusalém, né, para ali ressuscitar Lázaro, os discípulos falaram: Senhor, mas estão querendo matar o Senhor, e o Senhor vai voltar para lá? E Jesus falou assim para eles, né? Olha, o dia tem 12 horas, né, e compete a nós andar durante o dia para que nós não tropecemos, porque depois vem a noite e nós não enxergamos o caminho que nós temos que ir. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando que, né, enquanto Ele está conosco, nós andamos na luz, porque virão tempos em que haverá trevas. Nas trevas nós não conseguimos enxergar o caminho que nós estamos indo. Se nós estamos em Cristo, nós andamos por um caminho nítido, nós andamos por um caminho que nós enxergamos, e nós não andamos nas trevas, porque nós não vamos enxergar, e nós podemos cair. E nós podemos cair em espinhos, nós podemos errar o caminho, nós podemos nos perder durante a jornada, durante o caminho. E Jesus falou assim: não importa que estão me perseguindo, não importa que querem me matar, eu tenho que ir para fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto há luz, enquanto, né, existe essa oportunidade, porque Jesus sabia, né, que ele teria um fim muito em breve. A vida dele neste mundo teria um fim, vida como homem, né, neste mundo teria um fim muito em breve. E ele disse a mesma coisa que ele disse para Jairo, ele disse ali para os seus discípulos, né, que Lázaro estava dormindo. Assim como ele disse ali para Lázaro, quando vieram avisar a ele, disse para Jairo, quando vieram avisar a ele que sua filha tinha morrido, Jesus falou: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Então ele deixa uma palavra de esperança para Jairo. E eu penso que Jairo acreditou, porque Jesus continuou prosseguindo no seu caminho, né? Embora a Bíblia diz aqui que a multidão o apertava, muitas pessoas estavam ali ao redor de Jesus, e Jesus foi prosseguindo pelo caminho. Aquela mulher com fluxo de sangue que se encontrou com Jesus no meio do caminho e foi curada, né, por tocar no Senhor. E Jesus foi indo e chegou, falou para Lázaro: não, continue na tua fé, continue na esperança, continue acreditando. Sabe,
Continue acreditando. Continue acreditando. E acredite sempre. E acredite sempre, sabe, irmãos? Acredite sempre, porque, né, Deus pode nos surpreender com um milagre. Deus pode nos surpreender com uma ação maravilhosa. E a Bíblia diz, irmãos, quando Jesus chegou na casa de Lázaro, existia um grande pranto, as pessoas choravam, todos choravam e pranteavam, né? Porque aquela menina estava morta, e Jesus falou: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Existe um contexto interessante. Paulo, se você ler o livro de 1 Tessalonicenses, você vai encontrar uma grande revelação de Paulo a respeito do arrebatamento da igreja. E também é uma grande revelação de Paulo a respeito da morte. Quando ele fala que aqueles que morrem em Cristo, na verdade, eles dormem. Aqueles que morrem em Cristo, na verdade, eles dormem. E obviamente que a gente não sabe, né, essa expressão bíblica, né, de como as pessoas viverão ali, né, após a morte, aguardando a volta de Cristo, porque são dois estágios espirituais. Existe uma outra passagem bíblica no livro de Apocalipse, irmãos, que a Bíblia diz que, né, João viu ali as almas que estão debaixo do trono de Deus, e essas almas clamavam ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando tu não vingarás a morte das pessoas que foram fiéis a ti? E o Senhor vem e fala para essas vidas que estão clamando por vingança e justiça de Deus, e Jesus fala, né, para essas pessoas: calma, porque ainda há mais pessoas, né, para serem, né, alcançadas. Ou seja, as pessoas estão ansiosas, as pessoas que morreram em Cristo ali no livro de Apocalipse, e simbolicamente Paulo dizendo que elas dormem, né? Ou seja, elas estão num estágio de espera, aguardando ali, né, a volta de Cristo, o derradeiro julgamento da humanidade, né? E Jesus fala: olha, ainda falta mais pessoas, vocês têm que esperar, ainda faltam mais pessoas, vocês têm que esperar, mais pessoas para serem alcançadas, vocês têm que esperar. E Jesus usou o mesmo termo para falar com Lázaro, falar sobre Lázaro, usou o mesmo termo para falar sobre essa menina, e, né, Paulo usou o mesmo termo para falar a respeito daquele que morre em Cristo Jesus. E é interessante porque a Bíblia diz que quando Jesus falou: não chorem, falou para a multidão, irmãos, não falou para Jairo. Jesus já deu uma mensagem para Jairo, e eu penso que a mensagem foi suficiente, porque, né, aquilo que Jesus falou aqui não foi para Jairo, foi para a multidão. Ele falou: não chorem, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz que a multidão riu. A multidão riu, porque sabia que ela estava morta. Que eu penso, sabe, que as duas atitudes foram, assim, atitudes inversas àquilo que Jesus gostaria que fizessem. Jairo acreditou e seguiu o seu caminho. Aquela multidão, quando Jesus declarou, efetivamente, porque para Jairo, Jesus deu uma palavra simbólica, né? Apenas creia. Ele falou para Jairo: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Ou seja, Jesus deu uma palavra de esperança, e lá para a multidão Jesus deu uma palavra dizendo que a morte não existia para aquela menina. E a multidão riu e Jairo acreditou. Talvez, sabe, nós vejamos isso continuamente no nosso dia a dia hoje. Nós acreditando e a multidão dando risada da nossa fé.
Nós acreditando e a multidão desprezando, fazendo chacotas, né, com as palavras que expressam a nossa fé, palavras e atitudes, né, irmãos? Mas persevere, irmãos. Persevere na tua fé e nas palavras de fé que você tem. Não se deixe mover pela multidão. Sabe, Jairo poderia ter ido para o lado da multidão, né, dado risada. Mas Jairo preferiu o quê? Seguir o curso daquilo que Jesus estava falando, porque Jesus, ele, né, a Bíblia diz que ele entrou no quarto, não permitiu que ninguém mais entrasse, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Então, o pai e a mãe da menina já tinham visto a menina morta no seu leito. Sabe, irmãos? E ainda assim, a esperança estava no coração daquelas pessoas. E eu penso, sabe, por que talvez isso tivesse acontecido? Jairo não foi procurar Jesus por acaso. Talvez ele tenha visto os inúmeros milagres. No caminho para sua casa, ele viu aquela mulher ser curada instantaneamente por tocar na barra do vestido de Jesus. E ele viu tudo isso, e eu acho que a fé dele foi maior do que, sabe, o sentimento de que tudo estava perdido. Nada está perdido, irmãos, porque quando vier uma situação muito difícil sobre a sua vida, Deus é suficientemente capaz de te dar a mão para você levantar e prosseguir na sua jornada. Deus é suficiente, tem o poder suficiente para poder fazer com que o teu percurso prossiga para você alcançar as coisas boas de Deus neste mundo. Persista, irmãos. Persista ainda que a multidão dê risada de você. Ainda que você esteja falando, ó, Jesus vai voltar, e a multidão, né, ouça por aqui, saia por aqui. Ainda que você pregue a palavra e parece que ninguém está ouvindo. E parece que ninguém está ouvindo. Ainda que você pregue a palavra e pareça que ninguém está ouvindo. Continue pregando a palavra. Continue praticando. Continue fazendo. O próprio Senhor Jesus, no final do livro de Apocalipse, no último capítulo, quando ele já tinha feito, quando ele já tinha falado tudo o que ele tinha que falar, quando ele tinha feito tudo o que ele tinha que fazer, ele falou assim, que o justo continue sendo justo e que o injusto continue a ser injusto. Ou seja, que você que é justo, continue, porque a resposta de Deus virá. Aquele que é injusto, continue. Depois que as pessoas ouviram falar de Jesus, a sequência é: você decide. Você quer ser justo? Continue. Você quer ser injusto? Sofra as consequências da sua injustiça. Existe, irmãos amados, Deus não é bobo e não é um boneco nas nossas vidas. Deus faz tudo o que Ele fez nas nossas vidas e Ele deseja que nós demos ouvidos a Ele, porque daqui a pouco Deus fala assim: você quer seguir esse caminho? Então siga este caminho. Conforme Deus disse no livro de Deuteronômio: eis que eu proponho a vocês 2 caminhos, o caminho da bênção ou da maldição, o caminho da vida ou o caminho da morte. Escolhe a vida, o Senhor falou. Nós temos que escolher. Nós temos que escolher. Não é uma obra carimbada nas nossas vidas, a salvação, mas é uma escolha. Viver por fé é uma escolha. Viver segundo a palavra de Deus é uma escolha. É uma escolha.
sabe, irmãos? E continue a sua escolha. Continue, né? Continue, sabe, sendo fiel, independentemente daquilo que você está vendo ao seu redor. Sabe? Ainda que eventualmente você olhe para a sua vida e fale, conforme o povo de Israel falava, né? Que tem nos adiantado te servir, Senhor. O povo de Israel falava isso, né? Deus falou, eu estou ouvindo a queixa do meu povo. Que eles estão dizendo, o que tem nos adiantado servir a Deus? Eles achavam inútil. E Deus veio e falou, continuem, porque vocês um dia verão a diferença. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E porque nós vivemos por fé, nós vemos os resultados da nossa fé. Assim como Jairo viu o resultado da fé dele. Porque Jesus era o único que podia fazer aquela obra. E ele pôs a fé naquele que era o único. E pôde receber a recompensa da sua atitude. De buscar o Senhor, de caminhar com Ele, durante a jornada até a sua casa, de ouvir palavras desmotivadoras que ele ouviu, e ainda assim entrar com Jesus e vivenciar o poder de Deus. É uma história da nossa vida, irmãos. As parábolas de Jesus, ou as histórias que aconteceram através de Jesus, são as histórias das nossas vidas. A Bíblia traz fotos das nossas vidas, filmes das nossas vidas. Se você não se encontra nas passagens bíblicas, né, você está com um problema de miopia espiritual. Se você não se encontra na sua leitura bíblica dentro da Bíblia, num monte de passagens bíblicas, em centenas de passagens bíblicas, em milhares de passagens bíblicas, você está com um problema espiritual. Você precisa ter fé para encontrar Deus na palavra dele e nos poucos versículos que nós comumente lemos, como nessa passagem bíblica, poucos versículos, irmãos, e relata a nossa história, e relata a nossa vida, e relata aquilo que nós devemos ser, e relata as influências satânicas que tentam nos afastar de Jesus e da bênção de Jesus, né? Impressionante, né? Não, né, incomode mais o mestre, sua filha morreu. Você imagina um homem ouvindo isso, né? Ele desabaria. Qualquer homem desabaria. E por isso que Jesus falou assim, calma, não tenha medo, creia. E ele continuou, ele deu ouvidos a Jesus e deixou de dar ouvidos, né, àquelas pessoas que foram enviadas para, né, desmotivá-lo e para que a morte na sua filha fosse ali definitiva. Né, que você, sabe, neste dia, sabe, você olhe para Jesus e tenha fé nele. Elias, Eliseu ressuscitaram mortos orando.
você se lembre que Pedro fraquejou na sua fé e que você não pode fraquejar. Você não pode fraquejar como Pedro. Você tem que ser uma pessoa forte na sua fé. Deus nos deixou a Bíblia escrita para que nós aprendamos. Não podemos ser, ou melhor, não podemos ser como Pedro daquela atitude que Pedro depois mudou e foi usado tremendamente por Deus. Mas o Pedro daquela situação foi uma frustração. E Jesus sabia disso e disse para ele: você vai dar sua vida por mim? Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Talvez você esteja dizendo para Jesus: Senhor, eu dou a minha vida por você. Vida por você. Senhor, eu dou meus bens por você. Senhor, eu faço qualquer coisa por você. E talvez Deus esteja olhando para você e falando: ah, é? Vai fazer isso mesmo? Vai fazer isso mesmo? Né? Então nós temos, sabe, que refletir sobre a nossa vida. Refletir sobre a nossa vida, porque nós dizemos tanto para Jesus que nós damos a nossa vida por Ele, e em pequenas coisas nós não fazemos para Ele. Em pequenas coisas nós não fazemos para Ele. Trocamos Deus por circunstâncias, por eventos. Trocamos Deus, sabe, por objetos. Trocamos Deus, por sentimentos que nós temos, não vencidos. Então, sabe, irmãos, a igreja, ela tem que refletir. Ela tem que refletir, porque a nossa saúde espiritual dependerá disso. Para nós vivermos a plenitude de Deus, nas nossas vidas, Deus quer que nós vivamos a plenitude dele neste mundo. Em nome de Jesus. Fique de pé, vou orar por você. Eu vou orar, irmãos, agora, para que Deus derrame uma unção poderosa sobre a sua vida. Conforme você ouviu hoje, a chave da bênção de Deus é a oração. Se nós queremos, sabe, que algo aconteça nas nossas vidas, nós temos que orar. Para que isso aconteça. Para que o poder de Deus se manifeste. Se você não gosta de orar, você está com um grande problema. Você está com um grande problema. Então que você agora, sabe, que você agora se coloque diante do Altíssimo, disposto a receber esta unção. Mas uma unção, sabe, que renova a sua fé e que traz uma nova esperança a você. Que traz uma nova esperança a você, como Jairo teve uma nova esperança quando Jesus falou para ele. E que você não se canse, sabe, de servir a Deus. Que você não se canse de adorar a Deus. Que você não se canse de proclamar a Deus. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e Rei glorificado. Deus, chegou a hora, lá serecanda lava súbia, rebalala baixaia, sandiolombre, xalalamanadrilis, seramanon decanda lava 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 cheia, serebicundo lobicanda lava 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 cheias. Chegou a hora, Altíssimo Deus, de nós recebermos poder do céu, Senhor da glória, Pai.
Porque o teu objetivo hoje, Senhor, é nos encher com o teu poder, Senhor. Teu poder que vem do céu, Senhor, da glória, Pai, para nós, Senhor, superarmos as barreiras, Senhor, e avançarmos em Ti, Senhor da glória. Como Tu és a nossa esperança, Senhor, como Tu és, Senhor, a nossa alegria, como Tu és a nossa paz, Senhor, como Tu és, Senhor, de toda a glória, a nossa própria vida, Senhor, a nossa própria vida, Senhor Deus Todo-Poderoso, a colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, e eu Te peço agora, vem sobre este povo, Senhor, vem sobre a Tua igreja, vem sobre estas vidas que aqui estão, para, Senhor da glória, Pai, determinar agora, Senhor, renovo espiritual, para tirar o cansaço espiritual, Senhor, para tirar, Senhor, de toda a glória, a mentira das trevas, Senhor, para que o Teu povo possa viver a verdade do Teu Espírito Santo, Senhor. Tu és a verdade, Senhor, de toda a glória, Pai, e que, Senhor, o Teu poder se manifeste agora sobre este povo como óleo, Senhor, como óleo derramado sobre as cabeças, Senhor, como óleo que renova as forças, como óleo que dá entendimento, Senhor, como óleo, Senhor, de toda a glória, Pai, que transforma as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, vai, meu Senhor, vai, meu Senhor. Vai, meu Senhor, sobre cada vida que aqui está, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, porque ainda é dia e nós temos que andar, Senhor, porque ainda é dia e nós temos que caminhar, Senhor, porque ainda é dia e nós temos que avançar, Senhor, porque ainda é dia, Senhor, e nós temos que Te encontrar, Senhor, nós temos que encontrar a porta, nós temos que encontrar, Senhor, de toda a glória, Pai, Oricalabassúbia, Ricalabalabalabaxéia, Serebicamba, Labalabalabalabalabaxéias, Ecarraçoreca, Ricalabalabalabalabalabaxéias, Serecandalas. Glorifica o Teu nome agora, Senhor, sobre estas vidas, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor, que assim seja. Aleluia, graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Tu és de receber o louvor. Tudo posso em Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Pela fé, no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber hoje o louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és
digno és de receber todo louvor. Oh, glorioso Senhor, Deus de glória, majestade e louvor, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.